série Os Criadores do Brasil encerra hoje num ambiente tipicamente brasileiro, a praia. Foi nesse território democrático, onde todos parecem iguais e quase tudo é permitido, que o brasileiro exibiu swing e criatividade. Nessa passarela aberta, por onde circulam cores, cortes e texturas de uma raça múltipla, nasceu a moda praia brasileira. Uma moda que se tornou referência de criação no mundo. No programa de hoje, as criações de Amires Lama, a história da Rosa Chá e um mergulho na moda praia brasileira. Em um país com mais de 7 mil quilômetros de praias, as areias são o nosso habitat natural. E é lógico que a moda feita para desfilar ao ar livre se faça a mais autêntica do Brasil. O mais brasileiro dos trajes chegou ao Brasil apenas no final dos anos 50, vestindo o corpo das vedetes e de algumas mulheres mais audazes, que decidiram aderir à sensualidade da peça no litoral do Rio de Janeiro. A partir daí, a sensualidade do biquíni passou a fazer parte da história das praias cariocas, que se tornaram as passarelas de lançamento para a moda praia. No início dos anos 70, um novo modelo de biquíni, ainda menor, surgiu para conquistar o mundo, a famosa tanga, que muitos afirmam ter sido uma invenção da modelo número 1 da época, Rose de Primo. Com o passar do tempo, surgiram centenas de complementos e acessórios para usar com o biquíni. Os modelos se multiplicaram e a evolução tecnológica garantiu tecidos mais resistentes, confortáveis e apropriados para enfrentar o dia a dia de muito sol e água. A moda praia confirmou sua condição de autêntico produto de exportação, representando em tecido o swing do povo brasileiro. Esse é um setor do vestuário no qual o país avança em tecnologia e modelagem. Atualmente, existem centenas de confecções de moda praia em todo o Brasil. A Carioca Blumen é uma das maiores responsáveis pela forte tradição brasileira em moda praia. Sua história começou na mítica Ipanema dos anos 70 e ganhou as vitrines de Paris, Milão e Nova York. As estampas tropicalistas, de saladas de frutas e pássaros, que até hoje ilustram as coleções da marca, surgiram em 1979, colorindo tangas e sutiãs, e marcaram o início das exportações brasileiras de moda praia. A paulista Companhia Marítima é mais jovem. Foi criada no final dos anos 80. Sempre investindo no desenvolvimento tecnológico, a marca vende hoje mais de 2 milhões de peças ao ano e exporta para 3 continentes. A Salinas é outra grande marca brasileira de moda praia. Há 2 décadas no mercado, ela dribla modismos e aposta na estabilidade dos modelos. Suas criações são confortáveis e bem-humoradas, e distribuídas para a Europa e Estados Unidos. Muitos especialistas garantem que a moda autenticamente brasileira é a de praia. Pelo sucesso da marca paulista Rosa Chá no exterior, a afirmação tem uma boa porção de verdade. A grife de Amires Lama conquistou uma posição ímpar no mercado externo. Além das fronteiras, a Rosa Chá representa o gingado brasileiro com sua moda praia recheada de conceito. Cores, recortes, bordados, aplicações e, sobretudo, a valorização das curvas femininas e da sensualidade da mulher fazem da Rosa Chá uma das preferidas quando o assunto é pouca roupa e muito sol. Amires Lama é o criador de hoje.
O assunto confecção na minha família sempre foi uma coisa presente, desde que eu era criança. Então, meus pais trabalharam em confecção a vida inteira, mas sempre confecção voltada para grandes magazines, para atacado. Não era uma coisa criativa, era mais de produção. E o assunto sempre era o tecido, a modelagem, o pedido, o cancelamento. Então, tinha um back na minha cabeça um pouco de pano, né? Mas eu não curtia de forma nenhuma esse tipo de trabalho, era uma coisa que eu refutava, assim. Eu mexia com história, queria, né, que eu estava te falando, mudar o mundo, não dava para mudar o mundo, e comecei a olhar para a moda como uma possibilidade de estar tocando as pessoas de algum jeito, né? De não fazer uma roupa para proteger no frio ou no calor, mas que trouxesse alguma mensagem, que trouxesse alguma ideia, que mexesse com a cabeça delas de algum jeito. Quando eu comecei a fazer pesquisas assim, a nível de que tipo de roupa eu gostaria de fazer, eu comecei a olhar para a moda praia brasileira como uma grande possibilidade de me expressar e de construir um conceito, um jeito. Não pensando só no maiô e no biquíni, mas em toda uma forma de se vestir no verão, né? E ao mesmo tempo derivando esse conceito para o inverno. Então, como que o brasileiro se veste no verão, como que a brasileira se veste no verão e como que seria isso no inverno, mas sempre tendo como referência a praia, né, como ponto de partida. Fui aprendendo tudo isso na prática mesmo, mesmo a questão da estamparia, a questão de estar misturando cores, de estar harmonizando tecidos, tudo muito prático. A gente começou um trabalho há 7 anos e meio, mais ou menos, nos Estados Unidos, totalmente sem pretensão de fazer vendas ou de ter o produto de fato colocado lá fora, né? E a gente teve surpresas, assim, porque quando a gente apresentou o trabalho, algumas lojas super importantes, elas compraram, as revistas de moda super importantes, elas pegaram peças para fotografar, então a gente começou a prestar mais atenção nesse trabalho, né? E a gente está colocado praticamente em todos os continentes, de uma forma não expressiva, mas com a maior expressão mesmo no mercado americano. Na verdade, não tem uma receita assim, né, muito clara de como é o processo de criação, né? Cada semestre ele é de um jeito, né? Mas para mim sempre a primeira ideia é aquela ideia que vinga. Na verdade, eu fico durante 30, 40 dias sempre tentando ir contra a ideia inicial, né? Mas é sempre aquela que é a mais robusta, a mais forte, a mais verdadeira. Sem dúvida, a gente é a marca que mais bem colocada está a nível de prestígio, de mídia, de revistas, de lojas. E a gente faz um trabalho muito cuidadoso assim, a nível de que lojas que a gente vai colocar o produto, como que são essas lojas, qual o perfil, né? Para ser um trabalho muito construtivo e não de ser uma coisa explosiva de uma vez. Interpretar essa mulher brasileira, que é uma mistura de tantas mulheres, né? E você tem mulheres que parecem assim perfeitamente europeias, germânicas, italianas. Ao mesmo tempo você tem mulheres que elas têm traços indígenas, mas se você sintetizar todas elas têm uma atitude muito particular, uma atitude muito brasileira. E eu acho que a gente tem um privilégio de estar interpretando isso e criando roupas extremamente sensuais, femininas, com um colorido diferente. Isso acaba encantando o mundo. Eu acho que essa mulher brasileira
e o homem também é uma síntese do que é o novo milênio, assim, a nível internacional, a nível mundial. Eu acho que é o único lugar do mundo que você juntou toda essa gente e se misturou de fato, né? Você tem, sei lá, pessoas do mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, mas tudo muito separado, você não tem uma coisa tão integrada, tão misturada como aqui. Eu acho que os olhos do mundo para o Brasil é na temporada de verão, né? Eu acho que é muito difícil a gente pensar em Brasil pensando em inverno, né? Por mais que mesmo que lá fora hoje as pessoas elas usem peças leves por baixo de casacos, a imagem do Brasil é muito ligada ao verão. De novo eu volto e falo, não é o maiô e biquíni, mas é muito o jeito da brasileira, do brasileiro se vestirem no verão, que é uma coisa particular, é uma coisa um pouco diferente. Isso encanta o mundo, então sem dúvida eu acho que a força e o peso que isso vai ter a nível internacional vai ser cada vez maior. No próximo bloco, os criadores do Brasil refletem sobre a identidade brasileira e apontam vários futuros para a moda nacional. Os desfiles da Rosa Chá sempre surpreendem, pela ousadia, pela inovação das criações ou pelas tops na passarela. É sempre um show. No Brasil ou em Nova York, a marca acabou se tornando a queridinha de modelos e celebridades. A Miris Lama sabe que o dia do desfile é fundamental para o sucesso de sua marca. O desfile ele faz parte de uma concepção de trabalho que a gente leva 6 meses para preparar, né? Na verdade, a gente, um mês antes do desfile, uns 40 dias antes, a gente começa a discutir com o styling, que é o Giovanni Frasson, que trabalha comigo já há 3 anos, com o Paulo Borges, que está fazendo a direção. Eu começo a apresentar para eles tudo que eu estou desenvolvendo nesses meses e como que seria essa mulher que eu estou imaginando, né? E aí a gente começa a trabalhar o show, mas muito integrado com o trabalho de coleção, de desenvolvimento, de criação. Vocês todas convidadas, vocês vão ficar conversando, como se nada estivesse acontecendo, não interajam com o público, né? A ideia é um aquário mesmo, vocês estão no spa. Depois de 6 meses de trabalho, você consegue materializar como que seria essa mulher, como que a cara dela, a imagem, o cabelo, o sapato, a atitude dessa coleção que você pensou nesses meses todos. Para mim, na verdade, hoje eu estou um pouquinho mais relaxado do que das outras vezes. É um desfile menor, ele tem 30 looks. A gente preferiu assim dar uma enxugada, não só no número de peças serem desfiladas, mas no formato do desfile também. E eu estou mais relaxado porque a gente provou tudo, tá tudo certinho, tá tudo do jeito que eu imaginei, do jeito que eu queria. Então estou mais tranquilo. A grande ansiedade são os 15, 20 dias antes que antecedem o desfile, que eu fico muito agitado, fico correndo, fico nervoso, né? Hoje eu já estou mais tranquilo porque, na verdade, na minha cabeça a coisa já aconteceu. Tá tudo muito pensado, né? O cabelo, a maquiagem, as modelos, a roupa. Então você fica um pouco mais tranquilo, a gente já tem alguns anos de experiência também, né? Nesse meio tempo, nessas últimas horas, eu já não tenho muito mais o que fazer, né? Então, se não tá pronto desde ontem à noite, que não tava, a gente fica enlouquecido. Nesses 4 programas, refletimos sobre a identidade da moda brasileira.
Passado, presente, futuro, características, singularidades. Focamos o processo criativo de 5 grandes talentos das passarelas. Falamos com os especialistas daqui e do exterior. E sim, chegamos a algumas conclusões. Por mais que as criações sejam globais, há alguns elementos que nos fazem diferentes. A moda do Brasil é colorida, é sexy, alia manufatura e tecnologia. Agora, estilistas e especialistas fazem suas conclusões sobre essa moda verdadeiramente brasileira. Com eles, a palavra. Acho que a gente está só começando, a gente não pode ficar se achando e daí falar, a gente é o máximo, o mundo inteiro gosta do Brasil e tá tudo bem. Eu acho que tem que ir atrás mesmo, sabe? Continuar esse processo de evolução que foi tão importante e que está no começo. A importância é de estar se falando de moda e que todos nós possamos nos encontrar e conversar e criticar. Tudo isso é muito importante. As pessoas muitas vezes não percebem qual é a relevância de você ter um ambiente propício à cultura de moda. Acho que falar em moda no Brasil é uma coisa muito nova, né? Você começa a ver trabalhos mais autorais de 8, 9, 10 anos para cá. Você começa a ver uma movimentação, você começa a ver uma preocupação profissional em tornar a moda um negócio, em mostrar que moda ela gera emprego, que moda ela tem valor agregado. Isso tudo é uma coisa muito recente, né? E eu acho que a gente caminha para ter essa coisa própria. Eu acho que todo o processo de abertura econômica que o Brasil teve foi extremamente importante para a gente, não só por entrar os importados aqui no Brasil, mas por permitir que designers, pessoas que mexem com moda, com outras coisas de criação também, fossem para fora, tivessem acesso a outras matérias-primas, quebrar medos, né? Porque a gente sempre se sentiu inferior a um designer europeu ou a um designer americano. Então, a partir do momento que a gente quebrou essas barreiras e foi para fora, olhou, viu que a gente não é ruim, né? A gente consegue não ter medo, né? E poder mostrar a cara. Quando a gente tenta ser Prada, a gente acaba forçando uma tecelagem a evoluir o seu produto. Hoje a indústria têxtil brasileira também ela deu um salto em qualidade que é impressionante, né? Mas eu acho que o nosso problema aí que eu posso resumir numa palavra, apropriação. Eu acho que a gente não apropria do que é nosso. A gente continuamos nos negando o tempo inteiro. Ainda temos vergonha de quando vamos falar dessa brejeirice, olhar para o Nordeste. Por que não que a gente não pode falar da brejeirice nordestina, trazer isso para a moda? Nós temos uma diferença aqui. Por mais que você se influencie por outras culturas, por outras visões, você faz um trabalho brasileiro, você faz um trabalho com, não sei se é o ritmo brasileiro, a maneira brasileira de pensar, a maneira brasileira de tratar o assunto, sabe? Mas existe uma enorme diferença, não só na moda, como nas modelos que trabalham fora do Brasil, elas têm uma diferença. Elas têm a diferença no andar, no corpo, na expressão do rosto. O brasileiro tem muito isso, né? Ele tem muita identidade. O Brasil é um país de muita identidade. Eu acho que essas são as vantagens de ser brasileiro e acho que essa é a grande vantagem de tentar mostrar lá fora esse design brasileiro. A nossa capacidade de mutação, a nossa facilidade de mão de obra, a riqueza do nosso povo culturalmente, que você tem milhões de técnicas que vieram com portugueses, com espanhóis, com árabes, são bordados, são rendas, são pinturas, tudo que você puder imaginar que a mão humana é capaz de fazer, a gente tem. E transformar isso, sim, focado, eu acho que, repetindo, não numa moda de periquito e papagaio, mas em algo que a gente possa chamar genuinamente de marca Made in Brasil. Apesar de já estar muito mais organizado que há 10 anos atrás, ainda está faltando um pouquinho mais de organização e um remanejamento de datas, de lançamento, de liquidação no varejo. Eu acho que essa organização ainda falta um pouco e faltam, por exemplo, algumas empresas, algumas tecelagens, terem os seus produtos para oferecer para a gente um pouco antes do que eles têm agora. Isso iria facilitar muito. Então eu acho que a gente tem mesmo que continuar a perseguir um caminho de criação, de conceito, de produto que agrade a todo mundo, e é muito bom porque como hoje também o assunto moda se popularizou no Brasil, já tem uma cobertura da imprensa muito ampla, né? Vai para o Jornal Nacional, todos os jornais dão, tem revistas de moda, os programas de moda de televisão.
Com isso, o consumidor tem muita informação. Quer dizer, então ele acaba ficando mais esperto, acaba criando uma cultura de moda, ele acaba sendo mais exigente com o que ele quer usar. Né? É isso que a gente tem que ter, informação de moda para o mercado mesmo forçar, o consumidor força o mercado a evoluir. Todo mundo que construiu um conceito de moda e uma cultura de moda levou um tempo para construir essa relação. A Itália levou 15, 20 anos, nós temos 10 anos de trabalho, a gente vai levar 15, 20 também. Não menos do que isso, talvez um pouco mais. Mas o importante é que o caminho é esse e ele é irreversível, né? Mas é o tempo, acho que agora é o tempo que dirá qual é a cara da moda brasileira.